Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O podcast O Marqueteiro transforma ideias em insights, conectando você ao universo do marketing, inovação e negócios. Com histórias de prosperidade e tendências globais, ajudamos a reinventar estratégias. Já ouviu nosso último episódio? Participe dessa jornada com a gente. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de nossa entrevista de hoje é sobre mídias digitais, estratégias de engajamento e relevância no mundo conectado. Para a gente tratar desse assunto, o nosso entrevistado de hoje é Luiz Roberto de Almeida, que é graduado em Publicidade e Propaganda, mestre na USP, coordenador de pós-graduação da Escola de Negócios do Centro Universitário FMU, professor na Faculdade Casper Libero, tem 10 anos de experiência em agências de comunicação, como África, RGA, entre outras, e desenvolveu estratégias de marketing digital para grandes empresas. Luiz, é um prazer enorme te conhecer. Eu já de antemão agradeço a sua disponibilidade para falar com os nossos ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro. Eu que agradeço, vai ser um prazer participar. Essas conversas são sempre muito interessantes para mim também. Ô, Luiz, para a gente começar o nosso bate-papo, né? Hoje praticamente é obrigatório, até pouco tempo atrás não, mas hoje se tornou obrigatório que as empresas de todo e qualquer segmento, de todo e qualquer porte, estejam utilizando as mídias digitais. Mas mídias digitais pode ser muita coisa, né? Nós podemos falar de redes sociais, nós podemos falar de aplicativos, nós podemos falar de sites, nós podemos falar de uma série de ferramentas que estão abaixo desse chapéu chamada mídias digitais. E entre estas possibilidades que as mídias digitais oferecem e que as empresas estão buscando é relacionado ao engajamento, né? Que parece um ponto-chave dentro das estratégias de comunicação. Mas a minha pergunta é, Luiz, como conquistar esse engajamento, né? Não é uma atividade fácil, né? Não é uma estratégia fácil. Muitos tentam e poucos conseguem ter um engajamento que seja sustentado, ou seja, se mantém, né? Porque às vezes você tem picos, faz uma determinada ação, consegue o engajamento de muitas pessoas, mas às vezes isso não se transforma em negócios, em vendas, em posicionamento da marca. Então, o engajamento ele tem que ser acompanhado com algumas métricas. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, de estratégias de engajamento e quais são as principais métricas para acompanhar a efetividade das estratégias nesse mundo digital. Ótimo. Eu acho importante a gente pensar em 3 palavras-chave, que é mídias digitais, engajamento e estratégia, né? Então, começando por mídias digitais. Como o professor falou, mídia digital pode ser muita coisa. É porque o que a gente está vivendo na sociedade é uma evolução tecnológica que está digitalizando muitas coisas. Então, a gente tem o jornal que era impresso hoje, já tem há muitos anos ele digital, a gente tem a TV que era analógica, a gente tem o Globoplay, por exemplo, e outros streamings. Então, a gente está digitalizando muitos meios de comunicação. A gente tem o Out of Home, que é a mídia de mobiliário urbano, que nas grandes cidades também já tem uma grande parcela digital. Então, mídia digital realmente é muita coisa. Então, é importante a gente pensar que cada mídia digital tem uma característica diferente, e aí isso vai levar para uma forma de engajar diferente. Então, o que é engajar com uma mídia digital, por exemplo, no streaming, o Globoplay? É diferente do que é engajar numa mídia digital out of home, que é o mobiliário urbano. Então, você está ali dentro de um shopping, ou você está passando em São Paulo, aqui no nosso caso, no metrô, e tem uma mídia digital ali. O que é engajar com essa mídia? E o que é engajar nas redes sociais, né? Nas mídias sociais que estão dentro disso. E a outra coisa, que é a estratégia. Então, eu sempre falo para os alunos, a gente precisa entender, a gente precisa lembrar
que uma coisa é objetivo, outra coisa é meta, outra coisa é estratégia, né? E a estratégia, ela responde ao objetivo. Então, antes de a gente pensar uma estratégia que seja eficiente, a gente tem que ter clareza do nosso objetivo. Então, o nosso objetivo é onde a gente quer chegar. A meta é o que vai dizer que a gente chegou lá. A estratégia é o caminho que a gente vai percorrer e a tática é como você vai fazer ali no dia a dia, né? Então, assim, o que é uma estratégia eficiente? Uma estratégia eficiente é aquela estratégia que consegue cumprir o seu objetivo de marketing. Ou seja, você conseguiu chegar lá. Então, a gente define várias estratégias e daí a gente vê, bom, eu consegui chegar lá, eu consegui atingir o meu objetivo. Como que eu sei disso? Pela minha meta. É o indicador que diz se eu consegui atingir o meu objetivo. Então, se eu não conseguir atingir o meu objetivo, duas uma. Ou a estratégia não era boa, ou eu não consegui fazer a estratégia da forma como eu pensei, né? Então, se eu não conseguir fazer a estratégia da forma como eu pensei, eu tenho que ver como que eu operacionalizo essa estratégia de outra forma. Agora, se a estratégia era boa e ela não trouxe o meu objetivo, então significa, quer dizer, desculpa, se eu conseguir operacionalizar a estratégia e mesmo assim ela não atingiu o meu objetivo, então ela não era boa. Então, essa que é a questão. Acho importante a gente pensar sobre essas questões antes da gente ir aprofundando nessa questão do engajamento, né? E eu vejo, junto com essas questões que são importantes, que você colocou, outros pontos que são também importantes nesse universo digital, né? A questão de você manter um diálogo, porque essas ferramentas, elas, diferentes das ferramentas tradicionais de comunicação, elas possibilitam o diálogo com as partes envolvidas, né? E que a empresa não se comunica apenas com o consumidor, muitas vezes todo o foco da estratégia é o consumidor, mas entre o consumidor e a empresa você tem formadores de opinião, você tem fornecedores, você tem parceiros, você tem o próprio grupo de profissionais dentro da organização que precisam também receber aquele tipo de comunicação, e cada público desse precisa de uma mensagem customizada, personalizada, de acordo com aquilo que lhe interessa, né? Porque um distribuidor não vai querer receber a mesma informação do que o consumidor, ele vai querer receber aquilo que é relevante. Então, a empresa precisa adquirir a possibilidade de um diálogo, ela tem que conquistar também uma autoridade sobre aquele assunto no universo de tantas mensagens. Se você não tiver autoridade naquele assunto, né? Então, diálogo, autoridade, resiliência, porque às vezes as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, né? Às vezes, quando você vai fazer um anúncio na televisão, você já tem um conhecimento sobre essa mídia de tantos anos. Enquanto as mídias digitais, você não tem ainda uma base de conhecimento para falar, não, eu conheço como fazer uma ação numa rede social ou fazer uma ação no streaming, porque eu já conheço essa ferramenta. Todos estão meio que tateando, né? Você também vê dessa maneira, Luiz? Eu também compartilho essa visão do professor, porque é exatamente isso. Se tivesse uma receita de bolo, e aí todo mundo seguisse essa receita e conseguisse engajar as pessoas, e aí conseguisse cumprir o seu objetivo de marketing, não existiria um cenário de competitividade empresarial que a gente vive, né? Se a receita fosse a mesma para todo mundo soubesse fazer, né? Então não tem uma receita de bolo, não tem um único jeito certo de fazer, ninguém sabe qual é o jeito certo que funciona para todas as ocasiões, para todas as empresas, para todos os objetivos. E é o que o professor falou, a gente tem um histórico muito grande no Brasil, por exemplo, de um mercado de publicidade muito forte, né, muito criativo, reconhecido mundialmente, e a gente tem um histórico muito grande de trabalho nas mídias tradicionais, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um grande publicitário brasileiro, Washington Oliveto, na época que ele produzia, né, os comerciais, ele tinha ali uma receitinha que ele seguia e que funcionava, mas é porque era um contexto específico daquela época, naquela mídia. Hoje não funcionaria mais. Se você pegar a mesma receita do comercial do Washington Oliveto para televisão, hoje já não funciona. As mudanças estão cada vez mais aceleradas. E quando vai para as mídias sociais ou para mídias digitais de forma, né, como um todo, cada uma tem características que a gente ainda está entendendo para a gente poder... Mas eu acho que é importante a gente lembrar isso que o professor colocou também, que é o público-alvo, né? Então, assim, cada mídia digital tem características diferentes,
a comunicação está pensando em públicos-alvos diferentes e a gente tem objetivos diferentes. E aí a gente vai pensar a estratégia nesse sentido. Então, uma estratégia que funciona em determinada mídia para determinado público com determinado objetivo de marketing não é a mesma estratégia necessariamente que vai funcionar em outra mídia para outro público, para outro objetivo de marketing. Por isso que é tão difícil esse desafio de engajar e fazer com que essa estratégia funcione, né? E eu lembrei na sua fala, Luiz, que quando eu trabalhava com comunicação, trabalhei um bom tempo, primeiro com comunicação institucional, depois comunicação dentro de uma estratégia de produtos, e eu lembro que você pegava a verba anual que a empresa tinha de comunicação, e era assim que a gente tinha uma verba e tinha que usar, porque senão no próximo ano cortavam a verba se você usasse menos, né? Então você tinha que sempre usar. E eu lembro que eu pegava a verba de comunicação e entregava na mão de uma agência de comunicação e ela criava o material todo para o ano, né? E hoje em dia isso seria algo impossível. Primeiro porque cada parceiro, né, em termos de comunicação, está especializado em algo, né? Tem parceiros que eles estão especializados em redes sociais, outros parceiros em site, outros parceiros, e você tem que alocar essa verba, né, distribuir, porque tudo é importante. Né? Hoje nós estamos vivendo essa comunicação integrada do marketing, onde essas ferramentas tradicionais, vamos dizer assim, com as ferramentas digitais, inovadoras, elas devem conviver, né, em harmonia, porque cada uma tem o seu papel. O site não matou a televisão, não matou o rádio, pelo contrário, cada um tem o seu papel, tem o seu momento, às vezes para determinados objetivos, o rádio é uma ferramenta extraordinária, né? Para outros objetivos, às vezes, o folheto ainda impresso, por mais absurdo que seja, ainda é o folheto, né? É importante. Veja no supermercado, aquele folhetinho que você tem na entrada, né? As pessoas pegam ali, ainda é o folheto, né? Mesmo que tenha no formato digital. Então, eu vejo que essa comunicação integrada, esse planejamento que se faz e distribuir essa verba na quantidade certa, no momento certo, né, dentro de uma campanha, isso é vital, né, Luiz? E eu sempre falo para os alunos que a gente precisa pensar, principalmente no meu contexto, né? A gente está aqui em São Paulo, eu falo para os alunos, tem que lembrar que o Brasil é muito diferente de São Paulo, capital. Então, assim, claro que a gente tem outras grandes cidades no Brasil que têm contextos similares, mas a maior parte do Brasil não é a vida que a gente tem em São Paulo, né? Então, se a gente sair de São Paulo, praticamente quase todas as cidades, ou a grande maioria das cidades, a mídia out of home é o outdoor, que a gente não tem mais por conta da lei Cidade Limpa em São Paulo, mas o que tem nas outras cidades é o outdoor. Então, eu trabalhei com um cliente que era posto de combustível, e aí a gente, toda vez que ia fazer a inauguração de um posto de combustível numa cidade, a gente precisava comprar o outdoor principal daquela cidade. E aí esse cliente me ensinou isso, ele falou, essa empresa, ela de posto de combustível, ela me ensinou que quando você tem uma cidade de pequeno, médio porte, e você abre um comércio relevante para a cidade, um grande supermercado, um posto de combustível, você precisa comunicar isso para a cidade inteira nas mídias tradicionais, até uma questão cultural. As pessoas esperam que isso seja comunicado, que as pessoas esperam que o outdoor vai informá-las que está abrindo um novo supermercado, que está abrindo um novo posto de combustível na cidade. Então, de fato, a gente está cada vez mais digitalizando as coisas e as mídias, principalmente as mídias sociais, o brasileiro está cada vez mais tempo nas mídias sociais, mas a gente ainda tem um cenário enorme das mídias tradicionais e quando a gente sai de São Paulo, a gente vê o quanto que essas mídias tradicionais são importantes. Né? Outro exemplo, eu falo para os meus alunos também, a loja de tintas da cidade do interior de São Paulo vai anunciar onde? Vai anunciar na TV, vai anunciar no rádio, vai anunciar também nas mídias digitais, mas ela vai comprar o sinal da TV regional ali da cidade onde ela está. E vai comprar a rádio regional ali da cidade onde ela está. Né? E por último, também, eu acho importante a gente pensar no marketing político.
quando a gente entra em épocas de campanha política, a gente vê como isso acontece, né? A gente vê as discussões do quanto que as mídias tradicionais, principalmente o tempo de TV, é importante nas campanhas, a gente vê a distribuição dos tantinhos, né? Então, assim, o impresso não existe. O quanto que os políticos distribuem de santinho na campanha, né? Então, tem muita possibilidade, a gente não pode deixar nenhuma de fora, né? É como o professor falou, é um marketing integrado, os desafios são cada vez maiores, porque cada vez está mais complexo o cenário. Então, assim, quando eu olho para a história, né, eu penso assim, nossa, há 30 anos atrás ia ser muito fácil fazer publicidade. Hoje é muito difícil. Sem dúvida alguma. E você tocou no assunto no início do nosso bate-papo, que eu achei bem interessante, Luiz, quando você falou da necessidade que as empresas têm de se adequar à mídia, né? Entender, estudar adequadamente a mídia, estudar muito bem o seu produto, a sua empresa, e também estudar muito bem o mercado, não só os consumidores, mas estudar também como os concorrentes agem, enfim, tem que estudar todo esse mercado. E quando você estava conversando sobre isso, quando você estava apresentando, né, eu vejo que muitas vezes as empresas acham que por estar utilizando um Instagram, um TikTok, ou utilizando um e-book como uma ferramenta de comunicação, ou fazendo uma live, ou fazendo um podcast, que são ferramentas digitais, né? Elas acham que só por estar usando essas ferramentas, elas colocaram o pé no mundo digital. E não é bem assim, na minha opinião. Eu quero saber, inclusive, a sua, né? Porque às vezes você pega um comercial de televisão e coloca lá um trecho no Instagram, achando que falou, opa, agora eu coloquei esse texto, agora esse vídeo, ele é digital. E não é bem assim, né? Porque você precisa criar ou recriar, ou começar do zero em cada ferramenta que utiliza. Então, às vezes, você vê, por exemplo, uma empresa que publicou algo no Facebook, pega esse material, coloca lá no Instagram, depois publica numa rede lá do WhatsApp, num grupo de WhatsApp que tem, e a mesma comunicação, só multiplica. E não é bem assim, né, Luiz? Não é, às vezes, em certos casos, pode até funcionar, mas não é bem assim que funciona, né, Luiz? Exato. Aí pegando a minha experiência profissional em agências de publicidade, eu vejo que a gente está na terceira onda das mídias sociais. O que eu chamo de primeira onda? É quando as empresas elas pegavam o comercial pensado para a TV, vamos pensar no formato de vídeo para simplificar a conversa, né? Então, a empresa pegava o anunciante, pegava o vídeo que ia para a TV e colocava nas mídias sociais, né? Então, na época que tinha Orkut, por exemplo, tinha um formato de mídia que tinha uma audiência de milhões de pessoas no Brasil, que era tela de logout. Porque isso, lá em 2010, mais ou menos, 15 anos atrás, as pessoas ainda usavam muito computador compartilhado, principalmente em lan house, ou dentro de casa mesmo. Não era como é hoje, que está todo mundo pelo celular. Então, todo mundo entrava no Orkut e tinha que fazer o logout do Orkut para o outro não acessar a conta dele. Então, tinha milhões e milhões todo dia de audiência essa tela de logout. E aí a gente pegava o comercial que ia para a TV e colocava esse vídeo nessa tela de logout, impactava milhões de pessoas. Essa foi a primeira onda da mídia digital. A segunda onda foi quando o time de criação das agências, as agências de publicidade, começou a entender que não dava só para colocar o mesmo conteúdo. E aí eles começaram a fazer adaptações. E grandes agências de publicidade passaram, inclusive, a usar produtoras de vídeo ou produtoras de material digital para ajudar nessas adaptações. Então, na hora que a gente ia gravar um comercial, por exemplo, estou gravando um comercial para um grande anunciante, para a Vivo, para a Natura, para o Itaú, já pensa em fazer algumas cenas adicionais para fazer alguns recortes verticais para ir para as mídias digitais, fazer outros cortes menores para ir para as mídias digitais. Então, o roteiro base ainda era o roteiro da TV. O diretor de criação, a equipe de criação, ainda pensava o roteiro do comercial de 30 segundos para a TV e depois ficava adaptando para os formatos de mídia digital. Então, isso é o que eu chamo de segunda onda. A gente está na terceira onda da mídia digital. Nessa terceira onda, como o professor falou, não é mais usar o mesmo material e não é mais fazer uma adaptação, é pensar do zero. Então, hoje, nessa terceira onda, não faz sentido você pegar o comercial que foi pensado para a TV, porque ainda na maioria das agências de publicidade,
que não são focadas em mídia digital, ainda se pensa um roteiro para aprovar com o anunciante, que é um roteiro de 30 segundos para a TV. Não faz sentido pensar esse roteiro e, a partir disso, adaptações. Você tem que pensar o roteiro para a TV, se fizer sentido para o anunciante estar na TV, e você tem que pensar o que vai ser no digital, em cada mídia. O que vai ser no Instagram, o que vai ser no TikTok, o que vai ser no Twitter, o que vai ser num site, o que vai ser. Então, é uma criação do zero. E aí eu acho interessante a gente pensar que, nesse momento, o anunciante está competindo pela atenção não entre os outros anunciantes, mas entre os assuntos que mais interessam para aquele consumidor. Então, de ordem prática, eu abri meu Instagram. A timeline do Instagram hoje ela é infinita. Então, eu posso ficar ali o dia inteiro, 10 horas, e o conteúdo nunca vai acabar. Mas esse conteúdo que está chegando para mim, ele é o conteúdo que eu mais gosto, porque o algoritmo do Instagram está me entregando cada vez mais do mesmo que eu mais gosto. Então, eu posso ficar 10 horas vendo esse conteúdo que eu não vou cansar. E aí, as marcas, os anunciantes vão aparecendo nesse meio do caminho. O que vai me fazer não continuar passando o meu dedo? Porque é muito fácil. Eu estou vendo ali a timeline do Instagram, é só eu fazer o movimento do dedo e ver o próximo conteúdo. Ou eu faço um movimento na lateral para ver o próximo stories, ou um movimento para cima para ver o próximo conteúdo da timeline, o próximo Reels do Instagram. Então, assim, é muito fácil eu passar para o próximo, para o próximo, para o próximo. Quando uma marca chega com conteúdo ali, ela está competindo com esses outros conteúdos que mais me interessam e que eu poderia ficar ali o dia inteiro. Então, assim, como que ela chama a minha atenção? O que ela vai fazer de tão relevante para chamar a minha atenção e mais, para que eu lembre daquilo que eu vi? Porque eu vou ver centenas de micro conteúdos durante o meu dia. Então, assim, como que aquela marca chama a minha atenção para eu parar? E eu não vou dar mais do que 15 segundos para ela, ou menos até, e como que ela se faz lembrada. E a partir daí, o que eu tenho visto são cada vez mais as marcas entendendo que tem que entrar na conversa a partir da forma como a pessoa consome conteúdo. Só para fechar, né, mais um exemplo, eu consumo, por exemplo, um influenciador no Instagram que ele faz conteúdos de comédia. E outro dia eu vi, essa semana mesmo, um comercial das Casas Bahia. O que as Casas Bahia fizeram? Eles fizeram um comercial para TV, super tradicional, e aí esse influenciador que eu sigo no Instagram, ele faz conteúdo de comédia reagindo a vídeos. Então ele fez conteúdo para as Casas Bahia reagindo ao comercial das Casas Bahia. Só que o comercial das Casas Bahia tem uma pegada de super-heróis e tal. E aí ele tira o sarro dos super-heróis. Então, não é que ele reage falando que é super interessante. Não, ele reage como ele reagiria a qualquer vídeo que ele está acostumado a reagir, que é tirando sarro e fazendo comédia daquele conteúdo. Então, ele faz piada do comercial das Casas Bahia. Esse conteúdo, eu fiquei nesse conteúdo. Por quê? Porque é o que eu gosto, é o que eu quero que apareça para mim. Então, eu acho interessante que as Casas Bahia, né, seja o anunciante, a equipe de marketing, né, as agências de publicidade envolvidas, entenderam que é assim que tem que engajar. Né? E aí, de novo, são muitos públicos, cada pessoa gosta de um assunto. Como que engaja todas essas pessoas? Que conteúdo que você faz que é tão interessante para todo mundo? E que muda com o tempo, porque às vezes o que é interessante para você hoje, amanhã já não é mais, né? Você está num dia diferente e você tocou, né, nesse assunto dessas ondas, dessas etapas, né, dessas fases que o marketing digital foi tendo. E é claro, né, Luiz, que essas etapas, essas ondas, elas todas estão acontecendo ao mesmo tempo agora, né? Porque tem empresas que ainda estão nessa primeira onda, e também não quer dizer que elas estão atrasadas, né? Dá certo, elas estão ainda nessa fase de desenvolvimento, estão tendo resultados, o consumidor deles, né, não exige mais do que aquilo também, né? E está tudo certo. Então, eu costumo dizer que essas fases, essas ondas, não é para mostrar que tem empresa ainda atrasada ou que tem empresa atualizada, é para dizer sobre possibilidades. Tem empresas que estão vivenciando a segunda onda e está tudo bem, né? Tá dando certo, está trazendo resultados, o mercado que eles atuam, eles estão absorvendo essa forma e está tudo bem, né? E assim por diante, né? Então é importante a gente saber que quando você apresenta estas fases,
não significa que todas as empresas vão estar no mesmo patamar ou deveriam estar no mesmo patamar de desenvolvimento. Agora, a minha curiosidade, Luiz, seria relacionado à quarta onda, né? O que está por vir? Quais são as mudanças que você identifica aí e que podem estar delineando aí uma próxima etapa do marketing digital? Só para, antes de responder a pergunta, eu concordo com o professor, porque volta naquela questão que eu falei anterior, que a gente tem que lembrar que o Brasil não é só São Paulo, e também que a gente tem uma infinidade de empresas que não são só as maiores empresas, como Casas Bahia, Itaú, Vivo, né? Então, a gente tem anunciantes, então, o anunciante local, que é aquele anunciante que é uma empresa menor, que às vezes é mais regional, não tem tanta verba, não tem tantas possibilidades de criação, não tem ali uma dezena de agências de comunicação diferentes para ajudá-lo, então não vai conseguir fazer essa estratégia tão customizada que as Casas Bahia, por exemplo, fez, como eu comentei. Né? As Casas Bahia, ela foi durante um bom tempo no Brasil o maior anunciante brasileiro. Então, assim, o que tiver de melhor e de mais atual de prática, as Casas Bahia conseguem pagar e fazer. Então, se ela não estivesse fazendo, aí estaria errado, porque ela tem possibilidade. Mas muitos anunciantes não tem essa característica, né? Não tem esse tamanho de verba, não tem essa diversidade de consumidores que as Casas Bahia tem, né? Então, eu concordo com o professor. Um anunciante que ainda esteja fazendo um marketing, pensando numa comunicação mais tradicional e não tanto, como eu falei agora, né, dessa terceira onda, pode funcionar também e pode estar dando certo para ele. Agora, essa questão da quarta onda, é uma coisa que, na verdade, me preocupa, é uma angústia que eu tenho, porque eu acho que o que eu vejo, né, as pesquisas mostrando, os estudos mostrando o quanto que as redes sociais elas estão adoecendo a gente, adoecendo, né, mentalmente a população. Então, como cidadão, eu gostaria que as pessoas ficassem menos nas redes sociais. Então, eu quero usar menos a rede social, eu queria que todo mundo usasse menos a rede social, eu queria que as pessoas fossem para as ruas, eu queria que as pessoas fizessem coisas mais presenciais, eu queria que isso fosse menos. E aí, uma quarta onda ideal para mim, pensando nessa minha angústia, né, do que a gente está vivendo, seria o movimento de retomar algumas coisas importantes, né, da vida fora do digital. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão estar conectadas o tempo inteiro. Então, eu acho que essa quarta onda vai ser cada vez mais de um marketing integrado, ou de um consumo de meios de mídias integradas, em que as pessoas estão completamente conectadas, né? Eu vejo, por exemplo, a questão da educação, né? O Brasil, eu acho que, se eu não me engano, já passou. O número de estudantes matriculados no curso de graduação EAD já é maior do que estudantes matriculados no curso de graduação presencial. Então, não tem, as pessoas estão digitalizando tudo na vida delas, né? Então, eu acho que essa quarta onda vai ser mais isso, cada vez mais mídias digitais, cada vez mais integrados e cada vez mais comportamentos pulverizados, por exemplo, voltando às Casas Bahia, né? Como que as Casas Bahia vai fazer o marketing? Ela vai ter que pensar o marketing em mais plataformas, ela vai ter que pensar em outros tipos de comportamentos e etc, né? E aí eu não sei como que isso fica, porque eu fico pensando, as mídias digitais, o algoritmo vai entregando para a gente o mesmo conteúdo que a gente gosta. E cada pessoa gosta de uma coisa. Então, é muito difícil hoje para as empresas fazer uma comunicação geral, porque ela tem que pensar uma mensagem única do que ela quer passar, do objetivo dela, e, ao mesmo tempo, ela tem que personalizar como que ela conversa com cada pessoa. E se cada vez a gente está mais dentro dessas bolhas, a empresa vai ter que cada vez personalizar mais ainda. Então, assim, cada vez a comunicação é mais personalizada, então cada vez fica mais difícil. Então, eu acho que, em resumo, é isso. Eu acho angustiante esse cenário em que a gente está cada vez mais conectado, mas eu acho que é o que vai acontecer, e o desafio para as empresas é cada vez mais personalizado. E aí, talvez, a solução para isso vai ser a inteligência artificial. Né? Então, a inteligência artificial, que já está nas plataformas utilizadas pelo marketing digital, a inteligência artificial vai começar a
produzir conteúdos personalizados, então você não vai ter toda uma equipe para fazer isso, você não vai ter pessoas fazendo isso, você vai ter inteligência artificial fazendo isso, produzindo conteúdos personalizados, fazendo versões daquela comunicação, distribuindo, a inteligência artificial vai entender como distribuir o conteúdo, qual conteúdo, para quem, como, quando, onde. Eu acho que a inteligência artificial vai ser o que as empresas vão ter que usar para poder reagir ao futuro. E você tem razão, né? Mesmo porque todo esse material, essas ferramentas que estão acopladas, né, na ideia das mídias digitais, elas são muito sedutoras, né? Porque você vê a realidade aumentada, a realidade virtual, permite um mundo de coisas. Antigamente você olhava essa realidade aumentada e você olhava como uma ferramenta para joguinho, para games, né? E hoje não. Hoje você pode entrar dentro de uma casa antes mesmo dela estar pronta e ver como ficou, como os móveis ficaram, né? E você pode, dentro de uma realidade ampliada, você pode misturar o que a sua casa é hoje e como ela ficaria dentro de uma reforma, uma mudança aqui ou ali, carro, a possibilidade de fazer um test drive no carro sem você ir até a concessionária, sem você se deslocar até lá, ou seja, não tem mais limite, né? Junto com a ideia de que você disse, com inteligência artificial, mas todas as ferramentas digitais que permitem entender o comportamento das pessoas, né, através dos algoritmos, e juntar com a realidade aumentada e a realidade virtual, isso se torna muito sedutor, né, Luiz? Por isso, essa dificuldade de você sair desse mundo que é extremamente sedutor e voltar para o arroz e feijão, né? De você falar, nossa, é assim que compra fisicamente no supermercado? Que coisa chata, né? E as empresas terão que também reinventar um pouco essa história do físico, né? Trazendo coisas novas, inovadoras também para o mundo físico, para que as pessoas em si, enfim, não fiquem apenas na parte digital, né? Bem, Luiz, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, falasse um pouquinho de como os nossos ouvintes podem acessar o teu trabalho, o teu material, né? Conhecer mais sobre o Luiz Roberto. Né? O espaço é seu agora, Luiz. Obrigado, professor. Eu estou sempre disponível para conversar sobre esses assuntos, então é só me acionar pelo LinkedIn. Então, me procurando lá, né, Luiz Roberto de Almeida, só me adicionar, eu adiciono todo mundo. Não, eu não só. Eu acho engraçado porque agora também tem um novo jeito de você se comunicar corporativamente pelo LinkedIn, né? Então, as pessoas elas mandam uma mensagem quando vão adicionar, depois elas agradecem que a pessoa adicionou. Comigo é tudo mais fácil, gente. Só coloca lá conectar que eu já conecto com todo mundo. Não tem muita disso. Então, assim, se conectem comigo pelo LinkedIn. Lá eu vou sempre postando os meus trabalhos. E aí estou disponível para que possam me chamar para essas conversas ou para projetos semelhantes. Muito obrigado pelo convite, né? O próprio professor, a gente se conheceu por lá e me convidou para esse projeto. Então, muito obrigado pelo convite. Fiquei bastante feliz aqui da nossa conversa. Nós é que agradecemos, Luiz, a sua disponibilidade, a sua atenção, o seu carinho com o canal de podcast e tenho certeza que outros momentos nós vamos ter que voltar a conversar, porque eu tinha aqui um roteirinho de coisas que eu queria explorar e o tempo passou, acho que eu não cheguei no terceiro ponto, né? Eu acho que é um assunto bem amplo e já fica um convite estendido aí para uma próxima oportunidade, voltarmos para falar de cases, que você possa trazer algum case legal, que esteja demonstrando o quanto as empresas estão evoluindo nesse trabalho junto às mídias digitais. Eu fico muito grato, viu, Luiz, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, foi ótimo e eu volto com certeza, é só me chamar de novo. E, prezados ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro,
Até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.